Salve família vascaína, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. Vídeo de hoje, como sempre, trazendo para você, torcedor do Vasco, espalhado pelo Brasil inteiro, as últimas notícias, novidades e informações sobre tudo que acontece no dia a dia do nosso Vascão. No vídeo de hoje, a gente vai falar basicamente aí sobre o último dia de preparação, né, de trabalho para enfrentar o Santos nesse domingo na estreia do Campeonato Brasileiro e também, né, para a estreia da Copa Sul-Americana, na quarta-feira que vem. O Vasco praticamente não vai ter tempo para treinar após ali a partida contra o Santos. Então, hoje vai ser um dia muito importante para fazer os últimos ajustes, enfim, vamos trazer todos os detalhes aí dessa preparação, provável time titular do Vasco para começar a partida desse domingo. Será que teremos novidades? Será que o Carille vai tentar surpreender ali o Santos nessa partida aí para começar a temporada com vitória? E também vamos trazer novidades sobre outros assuntos importantes. Tem assunto relacionado ao atacante Daverson, atacante do Atlético Mineiro. Vamos falar também sobre mercado de contratações, porque ontem a gente teve uma informação muito importante aí sobre reforços. Então fica com a gente aqui até o final do vídeo para você não perder nenhum detalhe. E no final, mais uma vez, como sempre, né, contamos aí com a participação do jornalista Carlos Berbet, que vai fazer uma ótima análise do Campeonato Brasileiro, né, todos os times, rodada por rodada. Então fica até o final, que vai ser um vídeo muito explicativo, um vídeo que você com certeza vai sair daqui, né, com muita informação importante aí em relação ao nosso Vascão. Então primeiramente quero convidar todo mundo que ainda não é inscrito no canal. É impressionante, eu fico impressionado todo dia. Cara, sei lá, tem 50, 60, 70 mil pessoas que assistem aos vídeos e nem metade da galera é inscrita. Então, ó, você que não é inscrito, corre lá embaixo, clica naquele botão vermelho escrito inscreva-se, vem fazer parte da nossa família. Peço também a sua colaboração, deixando aquele joinha, deixando aquele like, né, para dar aquela moral pro nosso trabalho. E lembrar a rapaziada que tá precisando de uma grana, precisando de um dinheirinho extra, não esquece de mandar uma mensagem lá para a empresa Mais Ágil. A Mais Ágil ajuda você a sacar o seu fundo de garantia, né, o seu FGTS, de forma antecipada. Esse número que está na tela, ou o primeiro link aqui na descrição do nosso vídeo de hoje. Combinado? Fechado? Então bora começar o vídeo falando aí sobre preparação, porque hoje é basicamente o último dia, né? Sexta-feira, trabalho forte, né? Amanhã, óbvio que vai ter ali um treininho, mas é muito mais um recreativo, né? Aquele rachão ali para poder descontrair o ambiente. E domingo, estreia de Campeonato Brasileiro e quarta, estreia de Copa Sul-Americana, né? Jogo lá no Peru contra o Melgar. Então hoje, né, vai ser o último dia aí para o Carille fazer ali os ajustes finais, conseguir ali corrigir os erros que foram cometidos aí nessas semanas de preparação e com certeza estipular qual será a equipe titular, né? Quem serão os 11 jogadores que vão começar a partida desse domingo contra a equipe do Santos, que não contará com o Neymar, né? Um reforço importante para o Vasco, né? O Neymar em campo com certeza teria uma atenção toda especial ali do sistema defensivo do Vasco. Com essa ausência dele, fica obviamente um pouco mais fácil para o Gigante da Colina. E aí do lado do Vasco, o Carille já tem em mente ali o time que ele deve levar a campo, né? Não deve fugir muito dos últimos amistosos que o Vasco fez, com Léo Jardim no gol, PH, o Paulo Henrique na lateral direito, Lucas Piton na lateral esquerda, dupla de zaga com o João Vitor e o Maurício Lemos, né? Finalmente fazendo a primeira partida dele como titular na temporada. Meio de campo a gente deve ter o Hugo Moura, ao lado dele quem ganhou a vaga ali como segundo homem de meio de campo foi o Paulinho, né? Uma disputa muito grande, Paulinho, Jair, Matheus Carvalho, Esforza, Souza, enfim, muitos nomes, Tietê voltando de lesão, que também voltou a ser uma opção aí no banco de reservas, mas o Paulinho deve começar a partida. Os dois meias ali de ligação, né, Coutinho e Nuno Moreira, e no ataque mais uma mudança, né, o Benjamin Garré ganhando a vaga do Ryan, jogando ao lado do Pablo Verratti. Então essa deve ser a formação, né, um 4-2-3-1 atacando, um 4-5-1 ou um 4-4-2 defendendo, né, quando o Vasco tiver ali que se retrair. E aí agora é acreditar, né, que o trabalho tenha sido bem feito, que a forma física tenha realmente tenha atingido, né, um padrão muito superior do que a gente viu no Campeonato Carioca e que a gente possa começar com o pé direito no domingo
contra o Santos e aí carregar essa confiança, essa autoestima e essa moral para a estreia da Sul-Americana na quarta-feira contra o Melgar lá no Peru. Lembrar a galera que quiser apostar na vitória do Vasco aí de forma consciente, só para maior de 18 anos, a nossa parceira do canal, a Estrela Bet, tá dando R$30 de graça para você fazer a sua primeira aposta por lá. E ainda tem mais um detalhe, o seu depósito é multiplicado por 2, então se você usar o link do canal, que está no primeiro comentário fixado, e depositar qualquer valor, a Estrela Bet vai duplicar essa grana lá na sua conta para você poder fazer as suas apostas por lá. Combinado? O link está no primeiro comentário fixado aqui do vídeo de hoje, corre lá e faça o seu cadastro. E se você já é cadastrado, corre lá e faça o seu depósito. Demorou? Passando aqui agora o vídeo, vamos falar sobre Pedrinho, porque ontem o Pedrinho voltou a se manifestar, voltou a falar, né? Voltou a comentar aí assuntos importantes, né? O Pedrinho, que vem falando bastante, né? Ontem ele falou sobre a situação da SAF, falou do relacionamento com o Evangelos Marinakis, né? Confirmou que sim, tem interesse do Grego, porém o Grego também está negociando uma situação ali com o São Paulo, não é compra da SAF, é uma negociação em relação à base do São Paulo. Pedrinho falou que não tem proposta até o momento, né? Tem muitos investidores interessados, mas até o presente momento não houve nenhum interessado que foi à frente, né? Que chegou ali realmente a cogitar fazendo uma proposta. O Pedrinho falou que está aberto para negociar, e aí assim que tiver algum investidor aí que vá à frente, né? Que dê passos mais largos, é óbvio que o Pedrinho vai trazer isso a público, né? Vai informar aos sócios e aos torcedores do Vasco. Falando um pouquinho agora sobre o mercado da bola, porque o atacante Daverson, né, que foi muito especulado no Vasco nas últimas semanas, acabou aceitando a proposta do Fortaleza, né? A gente já vinha falando para vocês que havia uma proposta muito boa do Fortaleza ao Atlético Mineiro. O Daverson pediu ali um tempo para pensar e o Daverson queria vir para o Vasco, todo mundo sabe disso, né? O sonho dele é vestir a camisa do Vasco, porém não houve proposta vascaína. Parece que o Vasco não foi atrás, o Vasco não tentou a contratação do jogador e por esse motivo o Deivinho acabou se transferindo para a equipe do Fortaleza. Porém tem uma informação importante, né? A gente apurou ontem que o Vasco deve fazer investimentos um pouco mais altos, né? Jogadores ali um pouco mais decisivos, porém não nessa janela de transferências agora, e sim na janela do meio do ano, que é a janela internacional, né? Fim de temporada na Europa, fim de temporada em outros locais aí do futebol mundial, e sim, o Vasco deve novamente ali se reforçar, trazer 2, 3, 4 jogadores de um nível mais alto nessa janela do meio da temporada. Então notícia importante para a galera que está reclamando, que está aí falando que o elenco não está pronto, e eu concordo com isso, tá? Eu acho que ainda temos carências importantes nesse elenco do Vasco, primeiro volante, zagueiro, lateral esquerdo, centroavante reserva ou centroavante para brigar por posição com o Verratti. Então tudo isso espero que seja ali, né, preenchido na janela do meio do ano, aí, quando a gente terá mais opções de mercado aí para contratar. Galera, o vídeo não acabou, não vai embora, pelo amor de Deus. Vou deixar com vocês aqui uma análise, cara, especial, muito bacana, feita pelo nosso jornalista Carlos Berbet, né, analisando o Campeonato Brasileiro, o Vasco, as chances, onde que o Vasco deve terminar aí o Campeonato Brasileiro no final da temporada. Então fica agora com essa baita análise aqui do Berbet e do Gustavão aqui pra vocês. Demorou? Deixa o like, se inscreve no canal e vamos pra cima, porque aqui é Vasco. Valeu! Fala, rapaziada do canal MC Vasco Play e do canal Mário Coelho Vasco. Eu, Gustavo Ribeiro, estou aqui acompanhado do meu amigo Carlos Berbet para a gente comentar um pouco sobre Vasco. Estamos perto da nossa estreia no Campeonato Brasileiro, depois de longas, quase um mês, né, sem Vasco aí, 3 semanas sem Vasco, desde a nossa eliminação no Campeonato Carioca. Já estou com saudade, admito. Isso. Esse quase um mês te conforta ou te deixa preocupado? Fica Cara, a dúvida aí do torcedor vascaíno. vou te falar, no começo de toda a live eu falo que eu estava com saudade, assim, porque por mais que machuque, por mais que o Vasco muitas vezes nos decepcione, faz falta também. Um final de semana sem Vasco não tem a mesma emoção. Então, embalados por esse início no Campeonato Brasileiro, também a gente pode levar um pouco em consideração a fala do Pedrinho no dia de ontem, falando sobre o Vasco como talvez um top 8 do Campeonato Brasileiro. A gente vai fazer nossa brincadeirinha aqui também. O GE lançou um guia do Brasileirão e a gente vai analisar junto com vocês aqui, dar nossas opiniões. Então não percam aí. Muito legal a dinâmica que o GE fez. Eles fazem todo ano, né, de avaliar todos os clubes do Brasileirão. Eu acho que a gente vai dar um foco principal no Vasco, né, mas a gente consegue depois avaliar todos ali juntos, né? Primeiro vamos ver qual foi a avaliação. Não, eu vou dar a palavra para você, eu tô falando aqui pra caramba. E aí, Berbet, qual a sua expectativa para essa estreia de Brasileiro? Esse um mês fez falta? Sinceramente, acho que tem o famoso ano sabático, né? Foi quase um mês sabático aí, né? O Vasco não teve
sem tantas informações, né? Se esperava que também o Vasco pudesse se movimentar nessa janela doméstica, podemos dizer assim, mas foi bem discreto, né? Pelo visto, não vai vir ninguém. Então, felizmente, a gente até o meio do ano vai empurrando com o que tem. É aquilo, né? O Vasco tentou até mesmo complementar a sua preparação com jogos, treinos, com equipes de nível semelhante, mas nem isso teve êxito, né? Tentou, no caso, Botafogo, Cruzeiro nem chegou a tentar, mas seria uma boa possibilidade, como eu disse aqui, porque foi eliminado na semifinal do Mineiro, acho que até antes do Vasco. Tentou o Curitiba, né, que é um time de Série B, e propriamente o Guarani, que caiu para a Série C. E aí, infelizmente, nem mesmo com o Curitiba e o Guarani conseguiu fechar essas atividades, esses jogos treinos, e na verdade acabou tendo os seus últimos testes de preparação com o Maricá e propriamente o Boa Vista. O Boa Vista. Né? Em São Januário, não, perdão, no CT Moacir Barbosa. Então, fica aquele receio, né? Até porque jogo treino não tem como você medir muita coisa, na minha visão, né? Não é a mesma intensidade de um jogo, né? Não tem aquela coisa valendo. Você também não joga com o teu uniforme, né? Mas joga com uniforme de treino mesmo. Então, assim, a gente torce para que o Carille tenha aproveitado esse tempo livre, né? Somente de treinos mesmo, para conseguir ajustar a equipe, adaptar principalmente os jogadores ali, os pontas, né? Que chegaram, os pontas na disposição tática, que na verdade acabam não fazendo o papel de ponta em si, né? São mais meias, né? Não é aquele ponta, como é que eu posso dizer? Arisco, né? O ofensivo mesmo, sabe? Que dá o tapa na linha de fundo, gosta mais de trabalhar pelo meio, ou de perna trocada às vezes, tanto para finalização, ou até mesmo para cruzamento, como é o caso do Nuno Moreira, né? Então, assim, a expectativa é de que realmente o Carille tenha conseguido ajustar alguns aspectos e também, inclusive, com o meio de campo, né? Que realmente o meio de campo consiga desempenhar o que se espera, né? Que realmente foi o setor que mais recebeu ali, foi mais qualificado, no meu ponto de vista, né? Com os retornos do Jair, também do Paulinho, e a chegada propriamente do Tietê, e até uma briga, inclusive, para o Hugo Moura, que vem levando a melhor, continua permanecendo como titular. Então, acho que esse é o meu ponto de vista. Se você quiser complementar mais alguma coisa sobre esse período aí, senão a gente já vai direto para essa questão aí do guia do Brasileirão. Não, vamos pro guia. Já vou adiantar aqui que toda a polêmica do que o Pedrinho falou, né? Que o Vasco estaria dentro de um top 8 em relação a elenco. Na opinião do GE, o Vasco estaria num top 14. E aí, Berbit? Tu acha que não é nem 8 nem 80? Desce ali pra gente poder ver ali como que funcionou essa avaliação. Tá. Ali na parte de baixo tem mais detalhado ali, a gente pode explicar pro pessoal que tá acompanhando ali. A gente vê o Flamengo em primeiro, Palmeiras, Inter, os favoritos, né? E o Vasco aparece ali em 14º. Meio de tabela, né? Então, a gente pode comentar isso em relação aos elencos, né? A gente gravando no dia de ontem, né, falando sobre essa fala do Pedrinho, eu citei que eu acreditava que o Vasco talvez estaria num 10º colocado. Eu enxergo ali, acima do Vasco, no segundo GE, estaria o Santos, Grêmio, Fortaleza e Fluminense. Eu enxergo esses, assim, na mesma prateleira do Vasco, assim. Eu acho que ele muito similar, na opinião do GE estava abaixo, na opinião do Pedrinho o Vasco está acima. Eu acho que entra o debate em relação a esses. Mas os clubes que estão acima eu já enxergo um patamar à frente do Vasco. Aqui o Cruzeiro eu não vejo assim também não, porque de futebol desempenhado, aí eu Não, com discordo um certeza. pouco, aí é mais por conta de mesmo Elenco, papel, né? Elenco, aí sim, beleza, mas por exemplo, o Flamengo realmente joga mais bola, o Palmeiras joga mais bola, o Internacional joga mais bola, o Inter tá invicto na temporada ainda, inclusive, o Galo, né, tem o Hulk, o Botafogo também não apresentou muito, acho que é exatamente por ser o atual
campeão brasileiro, o Botafogo vem tendo muita dificuldade, o Corinthians, acho que sim, joga mais futebol, já demonstrou mais futebol que o Vasco esse ano, o próprio São Paulo, Bahia, poxa, tá muito bem, inclusive, né? O Cruzeiro, eu acho que não, como eu citei, Fluminense, né, por conta do Arias, como você já propriamente citou também, né, tem o Ganso ali que ainda não estreou na temporada por conta de um problema cardíaco, mas é um cara, né, ali realmente com seu valor. O Fortaleza tá mal das pernas nesse começo de temporada, mas de forma geral o trabalho já consolidado do Vojvoda. O Grêmio mexeu muito no time, foram 11 reforços, então assim, ainda está tentando ajustar, né, a equipe com a entrada da maioria desses jogadores, desses novos jogadores no elenco, e o Santos ali eu vejo também no mesmo patamar que o Vasco. Eu acho que Grêmio e Santos estão mais próximos ali, e até mesmo o Fluminense. Eu acho que o Fortaleza está um pouco acima, na minha visão, por conta do trabalho já, especificamente de atuação, de nível de atuação, aí eu já talvez colocaria realmente nessa mesma prateleira do Vasco. O Cruzeiro, né, por enquanto, é só promessa. O resto eu concordo mesmo com o que está ali com o GE. Eu acho que a avaliação, se a gente for avaliar unicamente o papel, o elenco, eu acho muito frágil, assim, porque é muito difícil a gente desassociar o que é o elenco do que é o trabalho. Por exemplo, a gente coloca ali o Fortaleza, talvez um ponto acima do Vasco, mas, pô, a gente sabe do trabalho muito bom que vem há anos do Vojvoda, mesmo tendo o elenco mais limitado. Então, como o próprio Pedrinho disse durante a entrevista, ele enxerga como top 8 de elenco, mas isso não quer dizer nada. O que vai provar é o desempenho em campo. E aí a torcida já tem toda essa não sei se descrença, né? Mas esse receio em relação ao trabalho do Carille. Sim, essa desconfiança. Desconfiança seria a palavra. Mas vamos avaliar aí os pontos que o GE colocou. Avaliou o Vasco de 20 pontos de elenco, colocou o Vasco com 10. Acho razoável, assim. Levando em consideração, por exemplo, o Santos, que é um time que está acima, ele botou um ponto à frente da gente. Eu já acho um pouco de forçação. Eu enxergo o Vasco com um elenco superior ao Santos. Mas beleza, opinião, né? Colocou momento 6 de 10. Esse aí talvez poderia pesar um pouco para baixo. Eu acho que o Vasco não chega num momento muito bom para o brasileiro. O que você acha, Berbert? Concordo plenamente. Acho que o momento não é bom. É exatamente a palavra que a gente utilizou antes. Um momento de desconfiança, né? Porque é aquilo. A escolha do Carille já foi algo assim, já mais bem pressionada, né? Foi de forma geral, foi bem criticada, né? Não era assim, não é o que agradava a maioria. Então, basicamente, eu sempre digo, né? Pô, o Carille já chegou ao Vasco demitido. E ele não demonstrou um desempenho para reverter essa situação. Então, realmente chega com aquela desconfiança, aquele medo de passar perrengue mais um ano. Eu vou assim, com até o que o Pedrinho falou durante essa entrevista, que a partir de agora que o Carille tem os pontos, ele. É muito difícil a gente avaliar o trabalho no Campeonato Carioca. Eu acho que poderia ter sido melhor, mas é complicado que o Vasco não ofereceu as peças para o treinador fazer o esquema que ele está mais acostumado. Então, eu vou falar que minha opinião em relação a esses pontos. Eu acho que eu colocaria em relação ao elenco, o Vasco com 12 pontos, colocaria 2 para mais. Em relação ao momento, eu abaixaria um pontinho, talvez. Botar o Vasco com 5 de momento. E finanças, 5. O que tu acha disso? Acho que é o meio termo, cara, porque o Vasco não nada em dinheiro, né? Não é uma potência econômica do futebol brasileiro, mas mesmo em Um clube em dificuldade. recuperação judicial, né? Será que não podia Sim, pesar para baixo? exatamente. Pode ser, mas ao mesmo tempo, com essas dificuldades, ao que parece, né, o clube vem conseguindo manter ali os salários em dia, né? Tanto dos jogadores Importantíssimo. como também dos seus funcionários. Então, acho que por isso que deu essa equilibrada ali no meio, ficou no meio termo, entre aspas, né? Com 5 pontos. Mas é uma situação que pode uma bomba relógio, né? Enfim, durante a temporada. O Pedrinho falou sobre essas questões salariais. Eu acredito que é uma prioridade dele
Dificilmente, eu acho que nessa gestão veremos salários atrasados. Eu acho que ele vai botar isso como prioridade máxima, assim. Pode não vir reforços, mas salário eu acho que vai ser um tópico que o Pedrinho prioriza muito. Questão de retrospecto, 4 pontos aí. Vale lembrar que na explicação do GE, esse retrospecto seria um somatório ali do momento e com o histórico, né? Eu acho que o que pesou esse 4 pontos foi o histórico do Vasco, né? No geral, 4 vezes campeão brasileiro, é um dos maiores times do Brasil, né? Porque nos últimos anos tá complicado, né? Sim, ficou muito nesse movimento sanfona, né? Vai e volta. Então, em 2023, no caso, passou perrengue para permanecer, acabou permanecendo, né? Confirmando ali a continuidade na Série A somente na última rodada. Então, acho que é por conta disso e realmente é coerente, né? Faz sentido. Sim, e o último quesito aqui, esse é um que eu discordo, hein? Eu falei alguns que pesaria a mão para menos, né? Esse aí eu acho que eu botaria um pouquinho mais, hein? Casa, fator casa, São Januário, 8 pontos de 10. Acho que dava para botar um 9, né? Estava comentando aqui outra oportunidade que em várias temporadas aí, onde o elenco não entregava, São Januário era o grande craque, né? Sim, com certeza, principalmente na última Série B. Acho que o principal ali destaque foi realmente a torcida que trouxe o Vasco de novo para a Série A. Temporada passada também, né? Na temporada Sim. só tivemos 2 derrotas em São Januário? Vixe, aí a No minha brasileiro? memória no Então, eu te brasileiro. ferrei nessa. Eu lembro de uma do Internacional e aquela do Criciúma Sim, que o Ramon caiu, né? isso, Eu acho que exatamente. foram só essas. Isso, exatamente. Acho que O é, acho Vasco que é é. mais ou menos por aí mesmo. E aí, São Januário foi muito forte pra gente quebrar a escrita contra o Corinthians, vencemos em São Januário. São Januário é Uhum. sempre um fator muito forte pro time do Vasco, então eu colocaria 9 pontinhos. E agora, ali olhando um pouquinho ali pra cima, a avaliação do público colocou o Vasco como risco de Z4. E a avaliação do GE, candidato a coadjuvante. E aí, Berbet, posso adiantar e eu passo a palavra para você? Pode, ficar à vontade. Então, cara, eu acho, e isso que a gente tanto tá falando do trabalho, eu acho que vai depender muito do que o Carille vai extrair desse time. Eu acho que a gente inicia o campeonato como um candidato a coadjuvante. Eu acho que ali um time que vai brigar por meio de tabela. Eu acho que o elenco do Vasco melhorou em relação à temporada passada, mas também vejo nossos adversários com elencos também melhor. Então, eu acho que o Vasco inicia como candidato a coadjuvante. E aí vai depender desse desempenho. Acho que se o desempenho for inferior ao que a gente imagina, pode brigar pelo um Z4. É um campeonato equilibradíssimo, cara. E se o desempenho for superior ao que a gente imagina, eu acho que é um time que pode surpreender. A gente pode ver um Vasco brigando por um G8, lutando por uma classificação a Libertadores. A gente pode comparar a temporada passada ali, onde o Vasco oscilou muito e no momento que precisava ali arrancar para brigar por essa vaga, não teve força. Eu acho que se o Vasco tentar repetir esse desempenho, esse ano ele tem mais capacidade, tem mais força para brigar por essa vaga. Tudo É, isso precisando de um trabalho superior do Carille, né? sim, eu concordo plenamente com você. Eu também colocaria a mesma avaliação do GE a princípio, né? Candidato a coadjuvante, porque exatamente como você citou, pode pesar para cima como também para baixo, né? O Vasco conseguindo encaixar, seja com o Carille ou até mesmo com essa mudança de comando, eu acho que o Vasco ele tem potencial para brigar por uma pré-Libertadores, né? Acho que porque o Vasco tem a base do time do ano passado que, né, se manteve sem sustos de forma geral ali no campeonato, né? Chegou a ser 10º e aí depois perdendo os pontas, né, titulares que eram o Adson e também o David, acabou tendo essa queda de rendimento porque o Paiva não conseguiu encontrar soluções também, né? Dentro do elenco era bem escasso com relação a isso, o planejamento não foi pensado, né, em alternativas, em soluções para eles. Então, assim, mas ao mesmo tempo, se o trabalho do Carille não tiver uma evolução como se espera, né, ou até mesmo já se esperou anteriormente nesse início de temporada, aí sim acho que corre esse risco realmente de entrar e brigar, né, contra o rebaixamento na minha visão. Mas hoje eu coloco realmente como candidato a coadjuvante
e com os dois potenciais, tanto para o bem quanto para o mal, né? Tanto para o cenário positivo quanto para o cenário negativo também. Mas e aí, vamos fazer a brincadeira agora? Tentar chegar a um consenso aí de candidatos ao Podemos título, fazer pode rapidinho ali. surpreender, Eu candidato a acredito que coadjuvante, eu vou concordar muito do claro. que foi o GE, cara. Acho que candidato ao título. Justo. Eu acho que candidato ao título seria Flamengo e Palmeiras e. Não, principalmente Flamengo e Palmeiras. Eu coloco só esses dois ali como os grandes favoritos. Eu também. Eu adicionaria o Internacional também, mas eu não sei se pode colocar mais de um, ou mais de dois, né? Então, a princípio, eu colocaria também Flamengo e Palmeiras. E aí pode surpreender, pelo menos, o Inter com, assim, lá em cima, candidatíssimo. Eu acho que tem que Deixa eu botar o ver. Botafogo por ser o atual campeão. A gente ainda não sabe o que pode entregar, mas é um time que tem qualidade. Manteve uma boa base Cruzeiro. da. Cruzeiro, tu acha? Pode surpreender pela qualidade do elenco que tem, Tá, né? podemos. Pelo potencial que tem. Eu colocaria ali o Cruzeiro. E o Galo, Mais então, alguém? também, porque eu acho que o Galo inicia o Sim. brasileiro com mais expectativa do que o Cruzeiro. Sim. Eu acho que tem um desnível por conta principalmente do ataque, né? O Galo tinha um ataque ali poderosíssimo, acabou perdendo peças, Vou, mas. Enfim. eu Diga. vou te falar um time que eu acho que cabe aí nesse surpreender também, o Corinthians. Eu ia Acho que o falar isso. Corinthians vem com um elenco forte. A gente Eu tanto ia fala, falar. né, sobre o Corinthians ter gastado muito, mas montou um time forte, né? Sim. Sim. Então vamos lá. São esses 5, né? Vamos lá, Correto. confirmar. Beleza. Pô, eu acho Candidato a o São Paulo ali coadjuvante. não? A gente acabou esquecendo de falar de São Paulo, Verdade. talvez. São Verdade, Paulo. verdade. Bem lembrado. São Paulo também. Acho que exatamente. Acabou passando despercebido, mas o São Paulo se encaixa perfeitamente. E aí, vamos lá, candidato ao coadjuvante, Vasco. E não, peraí. Tem mais um, pode surpreender aqui, hein? A gente esqueceu. Bahia. Fortaleza? Ah, Bahia. Bahia, perfeito. Bahia. Concordo. Vamos lá. Vamos lá agora, candidato ao coadjuvante, Vasco. Vasco, Grêmio, Santos, Fluminense, Fortaleza. Eu coloco aqui o candidato a coadjuvante Fortaleza pelo momento, mas acho que pode surpreender, inclusive, como qualquer um desses outros aqui que é candidato a coadjuvante, inclusive. Né? Acho que o Santos talvez eu veja assim um pouco menos, talvez o Fluminense, mas eu vejo o Vasco, o Grêmio, o Fortaleza com potenciais de serem de subir, né, de categoria para um pode surpreender, por exemplo. Perfeito. Certo E aqui? ali Tudo agora certo? para. Mudaria alguma Concordo, coisa? concordo, concordo. Beleza. Vamos lá. Aí, o resto. É. Vamos lá. E deixar claro ali, principalmente o Ceará, né, que fez um bom campeonato estadual. O Vitória também é um time Sim, que vem fazendo um bom trabalho, assim. sim. Eu acho que. Líder do campeonato na Copa do Nordeste, né? Do É, grupo, perdão. Não perdeu ainda, acho que só tem vitória, inclusive. Um eu acho trocadilho aí. que principalmente esses dois. O Ceará, por ser um time que tá vindo agora da Série B, e o Vitória por ser um clube com menor investimento, assim. Eu acho que é um elenco que tem menos opções. Mas são trabalhos fortes, assim. E se tivesse que apostar agora, falar 4 times que vão cair, eu colocaria Juventude, Mirassol, Red Bull Bragantino e essa última Esporte. vaga eu tenho dificuldade, hein? Esporte. Ah, Esporte. tá bom, então vamos de esporte. Mas não sei não, hein? O esporte veio com nomes É, interessantes. sim, sim. Talvez. Mas eu acho que Mirassol e Bragantino ali, eu acho que é quem tá perigando mais, podemos dizer assim. Então, enfim, É mas isso. acho que é isso. Eu queria saber da galera aí que tá acompanhando o vídeo, se concordam também, mudariam alguma coisa, pode cornetar à vontade, né? Se vocês acham que candidato ao título realmente são esses, né? No caso, colocaria o Grêmio lá como candidato ao título, no caso, perdão, o Internacional candidato ao título, né? Como eu acho, né? Como eu até brinquei aqui, disse pro Gustavo, até em off, antes da gente começar a gravar, que eu tenho uma baita expectativa nesse Internacional do Roger Machado, né, 16 jogos invicto, no segundo semestre do ano passado, baita arrancada no Campeonato Brasileiro, e, poxa, nesse ano até teve um pouco de dificuldade, né, no começo da temporada de recuperar
esse ritmo, né? Enfim, até mesmo por algumas sequências de lesões, crises de lesões que teve principalmente no setor defensivo. O Bernabé ali, ele acabou se estendendo um pouco demais nas negociações e chegou já durante a pré-temporada, mas depois o Inter conseguiu retomar, né, ali ao caminho correto, conseguiu identificar, né, e retornar, e inclusive foi campeão estadual de maneira invicta. Então eu coloco ali, realmente, por isso que eu coloco o Internacional no pode surpreender, quase candidato ao título. Não que, assim, estadual de forma geral, eu acho que você não pode colocar muito ali como parâmetro, mas a questão é que essa edição foi muito simbólica, tanto por ser invicto, né, e o Inter conseguir impedir o octacampeonato histórico que o Grêmio igualasse, no caso, né, que só o Berbet, Inter tem esse feito. Então, enfim. vou Diga. te pedir assim uma coisa. Nós, como vascaínos, clubistas, a gente pode botar o Vasco ali no pode surpreender? Não? Ah, cara, É forçação? eu hoje em dia eu vejo, cara. Eu vejo como forçação, entendeu? Eu pelo Tudo menos eu bem. vejo. É porque não tem o Thiago aqui pra participar também, pra ele ser o voto de Minerva, tá vendo? Não, O não, Thiago, falei de Thiago graça, faz falei de falta. graça. Eu O acho que Thiago faz o falta. justo pro Vasco, pro nosso Vasco, é ficar ali no candidato a coadjuvante, como a gente disse, depende muito do trabalho do Uhum, Carille para saber se esse candidato a coadjuvante será para cima ou para baixo. Quero saber a sim. opinião de vocês que assistiram o vídeo, se vocês gostaram dessa brincadeirinha, dessa dinâmica aí que a gente fez de avaliação do Campeonato Brasileiro. Quero saber também se vocês estão empolgados, assim como eu, assim como o Berbet, para essa estreia do Brasileirão no domingo do Vasco em São Januário. Estou com expectativa de 3 pontos. Faremos pós-jogo aqui. Então, para você não perder tudo, se inscreva no canal Mário Coelho Vasco e no canal MC Vasco Play. Diga. Inclusive tem participações especiais aí, né? Seja a gente, não sei se a gente vai conseguir trazer em live, mas esperamos que sim, né? Seja na sexta, né? Ou até mesmo no sábado, mas vamos tentar trazer em vídeo, claro, a participação de um companheiro aí, santista, né? Que acompanha o dia a dia também do Peixe, beleza? Para vocês e até mesmo, claro, para vocês cornetarem ali, Pra né? zoar. Ou até concordar, entender que ele foi coerente também, ou eles, né? Tenho 2 amigos santistas aí e vou convidá-los, no caso, para produzir conteúdo junto com a gente. Então, acho que é isso, né? Que a gente pode dizer para vocês. E como sempre relembrando no final do vídeo, se você está nos assistindo pelo Mário Coelho Vasco e não nos acompanha ainda no MCV Play, é só procurar aqui, ó, na descrição do vídeo, tá? Que vai ter o link que vai redirecioná-los diretamente para o canal MCV Play, ou então, se você nos acompanha no MCV Play e não nos segue ainda, não nos acompanha lá no Mário Coelho Vasco, é só procurar aqui na descrição do vídeo, que tem um link ali que vai redirecionar vocês direto para o canal Mário Coelho Vasco. Não esqueçam de deixar o like nos vídeos, se inscrever nos canais e ativarem os sininhos para vocês sempre receberem ali notificações de vídeos novos postados que acontecem diariamente. Beleza, rapaziada? Então é isso. Valeu? Tamo junto. Até a próxima.